Bom dia, pessoal do PV. Tudo certinho com vocês? Estou aqui angustiado, preocupado com vocês aí. Esse é o nosso primeiro contato. Anteriormente, eu só havia pedido que vocês entrassem lá no Home School do Poliedro e às vezes gera muita dúvida e tal, né? Vocês ficam preocupados. Mas olha, vocês podem me acionar a hora que vocês quiserem lá no WhatsApp, lá da sala, e eu vou tentar tirar suas dúvidas, tá? Não fiquem acanhados de fazer isso, não, tá bom? No último contato que eu tive com vocês, a gente falou da lei de Coulomb. Eu sei que ficaram faltando aí alguns exercícios para serem feitos, mas vamos lá. Eu comprei aqui, ó, um quadro exatamente para que eu possa resolver essas questões, tá bom? E eu faço um videozinho, faço a resolução, explicando tudo direitinho, depois eu posto para vocês, tá bom? Pode ser também no WhatsApp ou mando no e-mail da sala, fica tranquilo, tá? O que vocês quiserem, vocês me acionem no WhatsApp, o que for melhor para vocês, tá bom? Então, depois que a gente estuda a lei de Coulomb, né, na eletrostática, e na sequência a gente estuda o que a gente chama de campo elétrico, tá? Então, o nosso primeiro contato aqui é exatamente trabalhar com campo elétrico. Tá? Aliás, na verdade, essa aqui é o que a eletrostática quer que você aprenda, tá? O que é campo elétrico, tá bom? Porque é ele que vai exercer, tá? Força elétrica em outras cargas elétricas, tá bom? Então, aqui eu estou usando o módulo porque eu achei mais fácil que montar slide, porque montar slide é meio complicado, demanda muito tempo, tá? E a gente não trabalha só numa escola, é complicado, tá bom? Vocês me perdoem aí, se ficar melhor, é só me avisar que eu faço em PowerPoint também, tá bom? Ó, então, campo elétrico gerado por cargas pontiformes e a representação do campo elétrico por meio de linhas de força, tá? Então, o primeiro contato a gente vai entender o que é, tá? E como calcular a intensidade dele. Em seguida, nós vamos entender como é que nós representamos esse campo elétrico, tá bom? Então, a primeira parte aqui, olha, você está vendo ali o que é? Exatamente o campo elétrico, tá? Então, aqui diz que a transmissão da força elétrica de um corpo carregado a outro, ela pode ser modelada por meio da ação de um campo elétrico, que surge em torno de um corpo eletricamente carregado. Tá. Quando outro corpo, também eletricamente carregado, é colocado na presença do campo elétrico, surge nesse corpo uma força elétrica. Ele dá até a nossa expressãozinha que cai bastante em vestibular, né? Essa expressão aqui é muito importante, assim como P igual a mg, tá? F igual a Q vezes Z. São campos análogos, tá? Que vamos traduzir isso aqui de forma mais fácil. Você tem que entender que existe uma carga fonte, que o próprio nome já diz, ela vai criar o campo elétrico, ponto, tá? Então, toda essa região no entorno dela virou um campo elétrico. Ponto. Legal. Ó, mas o que que tem aí no entorno? Por enquanto, nada. Só tem o campo. Porque existe a carga que o gerou. É isso. Tá bom? Agora, pensa que você pegou uma outra carga que nós damos o nome de carga de prova por ser conveniente. Ela vai provar que naquele ponto onde eu vou colocá-la existe um campo elétrico. Só isso. Por isso que ela chama carga de prova. Tá? Ok? Para convencer as pessoas que naquela região tem um campo elétrico. Porque se a carga aqui que cria o campo ela é pontiforme, ela tem tamanho desprezível. Como é que você vai saber se ela está lá? E como é que você vai saber se entrou numa região que tem campo elétrico? Tá? Então, essa carga de prova é colocada num determinado ponto e o que, que acontece? Se eu colocar essa carguinha de prova nesse ponto e nada acontecer nela, então é porque não tem campo elétrico.
Acabou. Né? No entanto, se eu coloco ela, tiro a mão e ela começa a sofrer ação de uma força, quem que aplicou essa força? Não é mesmo? Então, aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer 4 experimentos. Pegamos uma carga fonte, razão, pegamos uma carga de prova, positiva. Se essa carga de prova é positiva e a carga fonte também é positiva, haverá uma força de quê? De repulsão. Então, você sabe que ela vai começar a andar no sentido, né, contrário da carga fonte, porque ela está sendo repelida. Se a carga de prova for negativa, ela vai ser atraída, então ela vai começar a andar na direção da carga que criou o campo. Tá? Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Vamos pensar aqui no caso da carga fonte ser positiva, tanto no primeiro caso quanto no segundo. Você lembra lá de vetores? Que existe uma operação que é o produto de um escalar por um vetor, lembra disso? Então, lá o que a gente falava? Olha, se o escalar é positivo e você multiplica por um vetor, o vetor que você vai obter tem a mesma direção e sentido. Mas se o escalar for negativo e você multiplica por um vetor, você vai ter lá um vetor que tem a mesma direção, mais sentido oposto. Lembrou? Beleza? Então, ó, vamos aplicar esse conceito aqui. Ó. Carga de prova positiva, tá bom? Multiplicando pelo campo elétrico, eu vou ter que ter uma força na mesma direção e sentido. Então, aí a conclusão, ó, tá vendo? Ó? Os dois vetores, o vetor força elétrica, que atua na carga de prova, e o campo elétrico estão na mesma direção e no mesmo sentido. Olha lá. Ok? Não sei, está fraquinho aqui, mas eu acho que dá para vocês enxergar. Tudo bem? Quando o escalar é negativo, você multiplica lá pelo vetor, o que você vai ter? Você vai ter um vetor na mesma direção, mas de sentido oposto. Então, olha lá, ó. A força está na mesma direção do campo, tá vendo? Ó, estão na mesma direção, só que a força está num sentido e o campo está no outro. Então, aqui eu sempre costumo provocar uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Se eu tirar a carga de prova, o que desaparece? O campo ou a força elétrica? Repare, eu estou tirando a carga de prova, tá? Eu não estou tirando a carga fonte. A resposta, eu acho que é lógica, né? Vai desaparecer a força elétrica. Quem que vai ficar? Vai ficar o campo. Então, você imagina agora que eu retirei essa carga de prova e essa carga de prova. Olha que bacana. No caso de cargas positivas, o campo ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, ó, independente da carga de prova. Olha que legal, ó. Tá vendo? Aqui você tem o vetor campo elétrico, aqui também. Tá? E sempre lembrando que em eletrostática, para você ter uma ideia de como é a direção das coisas, né? No caso aqui, você tem que unir a carga até o ponto ou a carga até a outra carga através de uma linha reta. É nessa direção que as coisas atuam, tá bom? Então, aqui nós já temos uma ideia de como é o campo de cargas positivas, tá? É um campo que depois a gente vai ver aqui, é um campo que aponta para fora delas, tá? Então, cargas positivas geram campos elétricos que apontam para fora delas. Legal? Tudo bem? Bacana. Então, se eu fizer o mesmo raciocínio com uma carga o quê? Negativa, uma carga fonte negativa, a ideia é a mesma, olha lá. Tá? Eu sei que tem um campo no entorno dessa carga aqui, mas, né? Eu tenho que provar para vocês que existe. Aí eu pego uma carga de prova positiva, coloco aqui. Carga positiva é atraída por carga negativa, está aqui a força. A carga de prova é um escalar positivo, multiplica pelo vetor, vão ficar os dois na mesma direção e sentido, está lá o campo elétrico na mesma direção e sentido. E no caso da carga de prova negativa, eles têm a mesma direção, sentidos opostos. Provocando aquela mesma pergunta, né? Se eu tiro a carga de prova aqui, desaparece a força, mas o campo fica. E aí o campo gerado aqui por essa carga negativa, essa carga fonte negativa aqui, é um campo que aponta para ela, né? Aponta para ela, né? Você tem aí
um desenho de uma carga que tem que apontar para ela. Ó. Então, isso aqui já é uma coisa que todo examinador requer que você saiba. Cargas positivas, campo apontam para fora dela. Cargas negativas, o campo aponta para elas. A gente costuma falar que as positivas têm campo de afastamento e as negativas têm campo de aproximação. Ok? Tá? Então, já sabemos aí representar campo num determinado ponto da nossa história aqui. Ok? Tá? Então, atentos a esse detalhe aí. Bacana? Agora, vamos imaginar o seguinte: eu não tenho a carga de prova e eu gostaria de saber qual a intensidade do campo elétrico que foi gerado pela carga-fonte, sem levar em consideração a carga de prova. Então, eu tenho que levar em consideração quem está criando o campo, que é a carga-fonte, em qual ponto eu quero calcular, porque campo elétrico é propriedade de ponto do espaço ao redor dessa carga, e a que distância está esse ponto. É isso, tá? E aí você lembra que essa expressão aqui permite você calcular o campo gerado por qualquer carga pontiforme, tá? Numa certa distância dela, tá bom? É o famoso Kq derretido duas vezes, né? O K é a nossa constante, essa carga aqui é a carga fonte, não importa se ela é positiva ou negativa, ela é módulo, né? E apenas lembrar, ó, ela é positiva, então lá no ponto P ela gera um campo que afasta dela, tá? Afastamento, para fora dela. E carga negativa, o campo que aponta para ela, tá? Então, campo de aproximação. Bacana? Tá? Esse é o esquema do campo gerado por essas cargas pontiformes. Então, na verdade, quem estuda o campo já tem duas expressões aí importantes que a gente tem que saber, né? Tá bom? Então, é óbvio que o contexto dessas expressões que estão aqui depende da interpretação do problema, né, gente? Então, o que está escrito aqui? Aqui está me dizendo o quê? Olha, eu posso calcular a força elétrica se eu souber o valor do campo elétrico onde essa carga está sendo colocada. Aí eu vou saber que força vai agir nessa carguinha aqui, que vai atuar sobre ela. É isso que ele está dizendo. Olha, eu posso calcular o campo elétrico se eu souber a força que atua numa carga de prova? Pode, tranquilamente, sem problema nenhum. Mas e se você quiser calcular baseado na carga-fonte? Então, você tem que usar esse aqui. Tá? Então, esse é o valor da intensidade do campo elétrico, tá? Gerado por essa carga aqui. Bacana? Tudo bem? Na sequência, ele constrói aquele gráfico que a gente já discutiu em aula com a lei de Coulomb, né? A vantagem desse gráfico é que, quando você não altera o valor da carga, você tem que entender que o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado. Lembra disso? Ó, tá? Então, é inversamente proporcional? É inversamente proporcional, mas é ao quadrado. Né? Então, vamos exemplificar. Eu tenho lá um campo que vale 100 newtons por coulomb, que é a intensidade dele, numa distância d. Aí eu dobro a distância. O campo vai diminuir, certamente. A grande maioria acha que é 50. Ah, dobrou, fica pela metade. Não. Se você dobra, você tem um fator na distância que é duas vezes aquela distância. E isso elevado ao quadrado fica 4. Então, na verdade, o campo passaria para 25 newtons por coulomb. Né? Então, só essa é a ideia, tá? Para ser rápido nos cálculos. Tá bom? A gente não pode perder tempo nas questões de vestibular, concordam? Tá? Então, é isso. Essa expressão e essa daqui são expressões importantes para quem estuda campo elétrico. E para resolver a questão, depende do contexto do problema. Tá bom? Qualquer dúvida, não esquece, hein? Tá bom? Nós não enxergamos campo, então, qual é a ideia da existência desse campo? É a representação de qualquer campo, gravitacional, elétrico, magnético, que são as linhas de campo. No caso aqui, a gente chama linhas de força. Né? É uma linha com um determinado sentido, porque, afinal de contas, campo tem direção e sentido. Né? Então, essa linha tem que ter sentido, que é o sentido do campo. Ok? E aí, o que eu tenho que entender? Que essa linha que representa campo, aliás, qualquer campo, tá? Ela tem esta propriedade aqui, ó. Essas linhas, elas sempre tangenciam
o vetor que representa o campo. Sempre, sempre, gente. Tá? Essa é, digamos assim, uma propriedade importante das linhas. Tá bom? Elas têm outras propriedades? Tem. Tudo bem, nós vamos ver mais para baixo. Mas a mais importante é essa daqui. Tá entendido? Tranquilo? Tá? Então, sempre procurar tangenciar. Então, por exemplo, ó, se eu sei o sentido, eu posso dizer, então, para vocês que, certamente, o que nós teríamos desse lado? Uma carga positiva. Porque a linha está se afastando dessa carga. Se eu pensar por outro lado, pensar por uma carga aqui, para onde essa linha está indo, digamos assim, eu já teria que pensar que desse lado tem uma carga negativa. Tá vendo? Porque aí a linha se aproxima dela. É essa a ideia. Tá bom? Legal? E, para finalizar essas duas aulinhas, né, essas duas aulas importantes, aqui a gente fala que, por meio da análise de linhas de força do campo elétrico, podem ser obtidas importantes informações. Aí você pode ter, por exemplo, uma ideia da intensidade. O que seria a ideia da intensidade? Direção e sentido fica óbvio, né, gente? Tá? Ok? Isso a gente já marcou presença. A intensidade é o seguinte, olha, se você vai numa região do espaço, onde você percebe que tem mais linhas de campo por unidade de área, você faz uma área imaginária e você percebe que naquela área está passando lá muita linha de campo. Isso quer dizer que o campo é mais intenso. Se você vai para uma área onde as linhas estão mais espaçadas umas das outras, quer dizer, tem uma densidade baixa, o campo já é menos intenso. É uma propriedade interessante, que chama densidade de linhas de campo. Tá? Maior densidade de linhas numa mesma área, mais intensidade tem um campo. Uma menor densidade de linhas na mesma área tem um campo mais fraco, menos intenso. É isso. Tá? E nesse caso específico aqui, desse desenho bonito, que todo simétrico, ele só ocorre dessa forma porque nós temos aqui o que nós chamamos de bipolo elétrico. Tá? O que é um bipolo elétrico? São duas cargas pontiformes, tamanhos desprezíveis, que têm o mesmo módulo e sinais opostos neste caso aqui. Tá? Porque repare que uma é positiva, da onde as linhas estão saindo, e a outra é negativa, onde elas estão chegando. Aqui seria uma ideia legal você tentar imaginar se as duas, né, no caso ambas aí, elas fossem positivas ou ambas negativas, tá? Para você ter uma ideia. E o importante é você entender isso aqui, ó, mesmo módulo. Por quê? Porque repare que o mesmo número de linhas que sai de uma, chega na outra. Isso é interessante, tá? Se sair mais linhas de uma e chegar menos linhas na outra, é porque uma tem mais quantidade de carga do que a outra, percebe? Então, esse tipo de, digamos, propriedade, às vezes é mais importante você guardar do que as fórmulas em si, porque as fórmulas a gente acaba acostumando, não é mesmo? Tá bom? E aí eu me coloco à disposição para essas duas aulas, né? Os números 13 e 14, para tirar suas dúvidas e, em seguida, eu faço o vídeo resolvendo as questões, tá, para vocês, tá bom? Ok? Então, por isso, nós vamos encerrar.